Oi, eu sou a Pichu. Semana passada a gente começou o tema de progressões, começando pela progressão aritmética, e hoje a gente vai ver o segundo tópico, que é a progressão geométrica. Então vamos ver o que é uma progressão geométrica. Uma PG, que é a abreviação de progressão geométrica, é uma sequência numérica que, a partir do segundo termo, é o produto, a multiplicação, do anterior com uma constante que a gente chama de razão, dada. Então, lembrem que na semana passada, quando a gente viu PA, a gente estava vendo uma sequência numérica que é somando uma razão. Então, essa é a diferença. Na PA, a gente soma a razão e na PG, a gente vai fazer a multiplicação pela razão. Aqui a gente usa a letrinha Q só para diferenciar da razão R que a gente usa para PA. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos partir de algumas PGs com 4 termos. A1 se refere ao primeiro termo, A2 ao segundo termo, A3 ao terceiro termo e A4 ao quarto termo. Então, vamos pensar numa PG que começa com o número 2, o primeiro termo é o 2, e a razão vale 3. Então, para chegar no próximo termo, é só eu multiplicar, agora a gente está falando de PG, então vou multiplicar por 3. Então, 2 vezes 3, o próximo termo seria 6. 6 vezes 3, 18. Vezes 3, 54. E essa PG, a gente chama ela de uma PG crescente, porque os valores estão crescendo, eles estão aumentando. Então, a gente classifica ela como uma PG crescente. Mais um exemplo. Primeiro termo sendo menos 1 e uma razão meio. Então, eu tenho menos 1, para chegar no próximo valor, vou multiplicar por meio. Menos 1 vezes meio, menos meio. Menos meio vezes meio, menos 1 quarto. Menos 1 quarto vezes meio, menos 1 oitavo, e assim por diante. Esse caso também é uma PG crescente. Então, aqui, apesar dos valores serem negativos, eles estão crescendo. Se a gente desenhar uma reta numérica, eles estão se aproximando do zero. Então, também é uma PG crescente. Agora, temos uma PG de primeiro termo valendo 14 e razão 1. Então, 14 vezes 1, 14. Vezes 1, 14. Vezes 1, 14. Então, o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando eu multiplico por 1, o valor se mantém. E, nesse caso, vai dar sempre 14. Então, o número, os elementos aqui são todos iguais. Então, a gente chama essa PG de estacionária, ou pode ser chamada também de PG constante. Tá? Mais um exemplo. Uma sequência com o primeiro termo valendo menos 6 e a razão sendo 6. Então, menos 6 vezes 6, menos 36. Menos 36 vezes a razão 6, menos 126, depois menos 1.296. E aqui os valores agora estão diminuindo. Então, essa vai ser uma PG decrescente. Mais alguns exemplos. O primeiro termo sendo 1/5 e a razão menos meio. Então, 1/5 vezes menos meio, menos 1 sobre 10. Menos 1 sobre 10 vezes menos meio, vai dar um valor positivo, né? Menos com menos vai ser positivo. E 1 sobre 20. 1 sobre 20 vezes menos meio vai dar menos 1 sobre 40. Essa PG, a gente chama ela de PG alternante, porque a nossa razão ela é um número negativo. Então, os sinais aqui eles ficam variando, fica positivo, negativo, positivo, negativo. Então, ela é uma PG que alterna os sinais, então, PG alternante. A1 valendo menos 7, razão 2. Então, menos 7 vezes menos 2, 14. 14 vezes menos 2, menos 28. Menos 28 vezes menos 2, 56. Essa também é uma PG alternante. Os sinais vão alternando. Menos, mais, menos, mais. Então, esses dois são exemplos de PG alternantes. E o último caso é quando o primeiro termo é 125 e a razão é zero. Então, quando a gente multiplica um número qualquer por zero, vai dar zero. Então, 125 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E aí vai continuar sempre zero. Essa PG recebe o nome de PG singular. Então, sempre que a razão for zero, ela vai ser chamada de singular, porque vai ter o primeiro termo, valendo qualquer número aqui, e depois fica sempre zero, porque a multiplicação de qualquer número por zero dá zero. Então, a gente viu alguns exemplos. Vamos ver agora, para uma PG qualquer.
Tá? Então, o primeiro valor vai ser um número qualquer, que eu vou chamar de A1, que é o termo da primeira posição, e a partir dele a gente vai multiplicar por quê? Então, o segundo termo, o A2, seria o anterior vezes Q. O termo seguinte, o A3, seria o anterior, A2, vezes Q, ou ainda podemos escrever que é o A1, da primeira posição, vezes Q ao quadrado, porque multiplicou por Q uma vez para chegar no A2, multiplica por Q de novo para chegar no A3, e Q vezes Q aqui ao quadrado. Para chegar no A4, a gente pode fazer o termo anterior, A3, vezes Q, ou então o A1 vezes Q ao cubo. Então, reparem que quando a gente está procurando um elemento da posição 4, a gente faz o A1 vezes Q elevado a 3, que é um número que antecede o 4. Então, como forma geral, a gente pode escrever que um termo de uma PG numa posição n vai ser igual à multiplicação do primeiro termo com a razão elevado a um termo anterior ao n-1, né, o número anterior à posição que está esse AN. Aqui nós temos novamente uma PG, o meu primeiro valor é 3, o segundo é 6, então aqui a gente multiplicou por 2, então a razão é 2. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, 48, 96. Aqui a gente tem uma PG de 6 termos, então é um número de termos que é par, né? Um número par de termos. Então, vamos dar uma olhada em relação aos termos equidistantes, que estão na mesma distância. Então, quando a gente está olhando esses termos, por exemplo, vamos pegar aqui os extremos. E a gente está falando de PG, então é multiplicação. Então, 3 vezes 96 dá 288. 6 vezes 48, 288 também. 12 vezes 24, 288. Então, quando a gente está multiplicando termos de mesma distância, termos equidistantes, de uma mesma PG, a gente vai ter um valor aqui que vai se manter fixo dentro dessa sequência. A mesma coisa vai acontecer quando a PG tiver uma sequência aqui, que tem um número de termos ímpares, então nesse caso a gente tem 5 termos. E o que vai acontecer quando a gente tem números ímpares é que vai sobrar um valor no meio aqui, um termo que a gente chama de termo central, porque ele está no centro. Mas ainda assim, em relação aos termos equidistantes, se eu multiplicar eles, vai dar um número fixo. Então, nesse caso, vai dar 625. 5 vezes 125, 625. E 1 vezes 625 dá 625 também. E esse termo central, ele é equidistante a ele mesmo. Então, eu posso pensar em 25 vezes 25, ele vezes ele mesmo, que também vai dar 625. Então, olhando para uma PG que tenha um número ímpar de termos, nesse caso eu coloquei até os 5, mas pode ser 7, 9, quantos termos for, o importante é ser um número ímpar. E quando isso acontecer, a gente vai ter sempre um termo central, um termo que vai ficar no meio aqui. Então, a partir desse termo central, que nesse caso é o A3, eu posso pensar que o próximo seria o A3 vezes a razão que é Q. Então, eu tenho o A3 aqui, o próximo seria o A3 vezes Q. O próximo, que é o A5, seria o A3 vezes Q ao quadrado, que é o Q vezes Q, né? E se eu pensar nos termos que vêm antes do A3, eu divido por essa razão. Então, o termo A2 seria o A3 dividido por Q, e o termo A1 seria o A3 dividido por Q ao quadrado, tá? E aí, olhando para essa forma de escrever a PG, eu posso observar que os termos equidistantes, que têm a mesma distância, se a gente multiplicar eles, vai ficar A3 dividido por Q vezes A3 vezes Q, eu posso simplificar, cortar esse Q com esse Q, e sobra A3 vezes A3, que é A3 ao quadrado. Então, quando eu multiplico dois termos que são equidistantes, eles vão ser igual ao termo central ao quadrado. Então, vamos olhar novamente para esse exemplo, pensando nesses termos equidistantes, o A1 e o A5. Se eu multiplicar A3 dividido por Q quadrado vezes A3 vezes Q quadrado, eu novamente consigo cortar esses Qs, que é o quadrado nesse caso. Sobra o A3 vezes A3, que também é A3 quadrado.
Então, isso sempre serve para termos equidistantes. Então, eu coloquei um texto aqui. Em uma PG com um número ímpar de termos, a multiplicação de dois termos equidistantes é igual ao termo central ao quadrado. Para finalizar, falta a gente falar da soma dos n elementos de uma PG. Então, aqui, supondo que a gente tem uma PG com o termo 1, tem o A2, o A3, até o AN. Como que vai ser, qual vai ser a soma desses termos todos, do A1 até o AN? Aqui, acho que não convém a gente ficar demonstrando essa formulazinha, então vamos só pensar nela direto. Como a soma dos n primeiro termos dessa PG vai ser igual ao A1, o primeiro termo, vezes a razão elevado ao n menos 1, dividido por q menos 1. E aqui é importante a gente destacar que esse q, essa razão, tem que ser diferente de 1, para esse denominador não ser zero. Lembra que não existe razão, não existe divisão por zero. Então, para qualquer valor de q diferente de 1, vale essa formulazinha. Então, vimos um pouco da teoria de progressão geométrica. Acompanhe a aula 4 para a gente fazer alguns exercícios sobre esse tema. Bons estudos!